Então, ser discípulo, o que é ser discípulo? De uma forma muito simples, nós podemos dizer que ser discípulo é ser disciplinado. As pessoas, de certa monta, quando ouvem a palavra disciplina, já fica com vontade de correr de perto dela, ou seja, o mais distante possível. Mas ser disciplinado é uma coisa muito boa. A disciplina é que edifica em todos os sentidos. Mesmo numa visão muito estreita de mundo secular, a gente sabe que no mundo secular, aqueles que são disciplinados são aqueles que crescem, são aqueles que se edificam, aqueles que fomentam os seus trabalhos, as suas vidas. Por quê? Porque são disciplinados. Mas no mundo mesmo que nós queremos traçar aqui dos discípulos de Jesus, nós sabemos que são também os disciplinados, aqueles que seguem à risca o mestre, aqueles que obedecem a Jesus de coração, aqueles que obedecem com a consciência de que não é por si próprio, mas sim por causa da graça de Deus. Então, aqui falando dos discípulos, eu quero traçar primeiro e dizer assim: quem são esses discípulos? Os discípulos de Jesus, aqueles que estão no Novo Testamento. Quem são aqueles discípulos? Nós sabemos que Jesus convoca 12. E a gente ali vai saber, inclusive, o nome dos 12, Claro que isso aqui não é um quiz gospel, ou seja, aquele questionário para saber quem sabe mais. Mas é importante nós sabermos quem são os discípulos, porque isso repercute no conhecimento deles e a evidência do que porque eles andavam com Jesus. Nós podemos localizá-los de uma forma mais correta, esquadrinhando a vida deles. Mas nós não vamos falar aqui dos 12 discípulos de logo. Nós sabemos que dos 12 discípulos, que nós vamos aprender em encontros posteriores, nós sabemos que dos 12, a Bíblia conta de que Jesus convocou 5. Tudo que tem na Bíblia, na palavra de Deus, é a relevância dos fatos. Porque é impossível se contar tudo o que aconteceu. Não há esse propósito. A palavra de Deus ela é inspirada para contar, revelar aquilo que Deus quis revelar. Então a gente sabe que são 12 discípulos, mas que apenas 5 são contadas as situações em que eles são convocados para o ministério para acompanhar Jesus. Então nós vamos falar mais na frente sobre isso. E quem são os 5? Bem, vamos aqui à palavra que revela, que o homem não inventa, que o homem não cria. Então nós vamos focar aqui a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, e vamos falar aqui, a epígrafe é a vocação dos discípulos. Então no capítulo 4, versículo 18 a 22, vou ler rapidamente, para depois eu vou me aprofundar. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Gravem isso, eram pescadores. E disse-lhes, quem disse? Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Deixaram as redes imediatamente. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então nós vimos aí 4 discípulos, Pedro e o irmão André, Tiago e o irmão João, filhos de Zebedeu. Esses 4 seguiram. A gente vai ver na frente na Bíblia também que houve a vocação de outro discípulo. O próprio Mateus relata a vocação de Mateus. Então Mateus era outra pessoa, do tipo na estratificação social, ele era um dos que serviam a Roma, porque ele era um coletor de imposto. Então a gente sabe aí já uma diferença, quer dizer, aqueles eram pescadores, esse aqui era um coletor de impostos, um fiscal de tributos, um auditor. Então, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Mas voltando ainda àquele texto primeiro sobre caminhando Jesus no Mar da Galileia, junto ao Mar da Galileia, nós também vamos encontrar o outro evangelista Marcos falando da mesma situação.
ele ali retrata a vocação dos discípulos, logo no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20. Eu vou ler rapidamente também para você depois fazer uma distinção. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou-os. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Veja bem, então o primeiro evangelista Mateus narra, né, essa situação. Depois também o segundo evangelista Marcos, que na realidade é o primeiro evangelista, porque o evangelho de Marcos foi escrito primeiro do que o Mateus, embora na ordem, no cânon bíblico, ele se encontra em segundo lugar, mas isso é bem interessante. E por fim o terceiro evangelista, que é o que nos importa mais hoje de perto, que é o Lucas. O Lucas, ele vai narrar o mesmo episódio. Agora veja o que ele acrescenta. Ali nós vimos que diretamente Jesus convocou a Pedro, a André, a Tiago e a João. Ali foi bem direto. E diretamente eles seguiram a Jesus. E a gente já tira uma lição aí bem importante, é de que se segue a Jesus após o seu chamado. Então ninguém vai fazer uma seleção de justificativas para dizer se deve ou não seguir a Jesus. Portanto, irmão, quando o irmãozinho chegar para você em algum lugar, um filho de Deus, e chegar e te convocar, te chamar para seguir Jesus, não pense duas vezes. Deixa que o Espírito Santo tome conta da sua alma, do seu coração, e se curve diante da magnitude de Jesus, da potestade do Senhor. E isso é muito maravilhoso. Você viu aqui que imediatamente eles seguiram Jesus. Mas aqui nessa narrativa de Lucas, que é o terceiro evangelista, nós vamos ver que ele vem falando primeiro, é importante dizer, que no capítulo 4, 42 a 44, ele vai narrando aqui que Jesus vai a um lugar deserto, antes de entrar na parte parecida com aquelas anteriores. Sendo dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que ele não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é o que Jesus disse aí às multidões, né? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso até o fim é enviado. E pregava Jesus nas sinagogas da Judéia. Por que eu disse isso aqui? Porque as multidões estavam ali, né? Sempre pressionando, buscando, né, a palavra de Deus. Aí vem o capítulo 5, ou capítulo 5, que é esse que nos interessa agora de perto. Versículo 1 a 11. Vamos ler? Aleluia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Olha lá, você vê que o cenário agora é mais devagar, vamos assim dizer, é um cenário mais amplo. E Jesus viu 2 barcos, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, ou seja, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja que coisa interessante. Simão Pedro, assim como o seu irmão André, assim como os outros filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram pescadores. O ofício deles era pescaria. Então eles entendiam muito bem. E eles já tinham visto, né, já tinham experienciado que a noite toda trabalharam e não conseguiram pescar, não conseguiram pegar peixes.
Mas aí Jesus, olha lá, Jesus, um carpinteiro que de peixe nada entendia, que de mar nada entendia, ele vem para dizer a eles que devam lançar novamente as redes. E eles dizem, eles não dizem que não vão, eles dizem aquilo que nós já falamos anteriormente, que quando Jesus convoca, você simplesmente obedece, aleluia. Ele disse, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. É assim que deve ser. Essa aplicação é muito importante. Não fazemos isso como barganha ao Senhor, mas nós sabemos que os justos, né, o justo vive pela fé. E nós sabemos que Jesus abençoa aqueles da fé, aqueles que andam no caminho, da forma que ele faz. E é a melhor forma, com certeza. Então eles apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fosse ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, ajoelhou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, aqui ele não disse mais mestre, ele aqui disse Senhor, olha lá, mas o reconhecimento do senhorio de Deus, retira-te de mim porque sou pecador. Nós não vimos nos outros dois evangelistas, eles se referirem a essa parte, que houve ainda essa parte aí que Pedro diz, pede a Deus, pede a Jesus, para ele retirar-se dele, porque ele era pecador. E aí nós aprendemos o que, irmão? Nós aprendemos que nós devemos nos arrepender, porque ele viu santidade em Jesus, ele viu a luz em Jesus, porque esses discípulos, eles já sabiam, né? Eles já sabiam, porque antes, se você ler a Bíblia antes aqui, você viu que houve a cura da sogra de Pedro, você viu também que houve a cura de um endemoniado em Cafarnaum, ou seja, eles já acompanhavam os passos de Jesus, já estavam sabendo dos milagres que vinham de Jesus e que aquilo não era comum nem era coincidência. Então, ele viu maravilhado, né, aquela pesca, e aí ele disse, Senhor, retira de mim que eu sou pecador. E aí nós aprendemos também que para chegarmos a Jesus, precisamos nos arrependermos. O arrependimento é tudo, é o caminho que estreita o laço com Deus, com a conversão. Então, por fim, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. Então vem essa frase de Jesus. Na hora que Simão pede a Jesus que se retire dele, porque ele era um pecador, e que Jesus era um santo, e ele se prostrou, vendo a pequenez da sua alma, né? Jesus, claro, não aceitou o que Pedro disse, porque Jesus é Deus, Jesus é o Espírito, Jesus é o Criador de todas as coisas, é Ele que tem o poder nas mãos. Então ele disse assim, não temas, doravante, a partir de agora, serás, todos eles, ele falou para Pedro, mas para todos, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. E aí nós vimos a lição, ao chamado de Jesus devemos aceitá-lo imediatamente. Outra lição, no chamado de Jesus devemos nos arrepender, viu aí duas coisas já, e a conclusão, não temer ao chamado de Jesus. Amém. Porque nós devemos obedecer. Então aí sim, quando nós obedecemos ao Rei, nós sabemos que as pescarias são maravilhosas. Isso em todos os sentidos da nossa vida. Tudo que nós fazemos edifica para o reino e para a glória do Senhor. E claro que, em sendo assim, há respingos de glória para aqueles que são servos, que são aqueles que seguem a Deus. Então, irmão, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, nós queremos que façam essa reflexão sobre a vida desses discípulos, como que eles fizeram e como eles foram arregimentados por Jesus para o trabalho santo. Amém. E pensem muito sobre isso. E eu quero deixar uma frase aqui. Todo cristão, todo aquele que é convertido, todo aquele que crê no Senhor, ou seja, todo aquele que é discípulo,
é pescador de homem. Todo aquele que é discípulo não pode se excusar de exercer. Nós vamos ver mais na frente sobre a grande comissão, sobre o ir e pregar a toda criatura em qualquer lugar do mundo, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade. Nós sabemos que o tempo aqui é exíguo, mas nós sempre dissemos que uma palavrinha só salva. Uma palavra só salva, porque o Espírito Santo age como quer. E nós compreendemos isso, tendo essa consciência espiritual. Obrigado, Senhor, por nos colocar aqui. Nós queremos orar por todas as pessoas que vêm a este local de trabalho e que sejam, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito, para que os corações que são blindados, aqueles corações que são como rocha, que deixem habitar a rocha que é Jesus, mas que não sejam resistentes. Nós queremos sim que resplandeça a luz dos seus discípulos na terra, e aqui as pessoas possam ver isso a cada dia mais, que nos tornemos semelhantes ao Senhor. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.